Com a infeliz história do Henri Borel, agora tá em alta também o caso da Laura Orlandi, e a gente já sabe da história da Isabella Nardoni e do Bernardo Boldrini e outras crianças que acabaram sofrendo com maus tratos. Tem um instituto pouco falado e muito importante que chama alienação parental. E o que será que isso tem a ver com esses casos que eu elenquei? Gente, independentemente do resultado desses casos que eu elenquei, porque de fato alguns deles foram provados que foram maus tratos, foram pessoas que não são pessoas, falta humanidade, eu preciso explicar uma coisa pra vocês que é muito importante. Alienação parental existe e o que é? É os pais confundirem a cabeça da criança a respeito do que ela enxerga no outro. Então, o pai fala mal da mãe ou a mãe fala mal do pai e isso gera uma confusão na cabeça da criança. Antes de mais nada, eu não estou defendendo ninguém, não sou juíza dos casos, não analisei as provas. Estou explicando o que significa isso. Porque eu mesma, quando era pequena, quando eu ia na casa da minha avó de domingo, eu não queria ir embora, eu me agarrava nos móveis, meus pais me pegavam à força e eu falava, vó, não deixa eu ir, eles me batem. E meus pais não me batiam. Eu era uma criança inocente que não tinha noção da repercussão que aquele chilique estava dando. Então a gente tem que ponderar muito bem o que acontece com uma criança, seja com análise de um psicólogo, de um psicanalista, de um assistente social, porque muitas vezes a criança reage desse jeito muito mais pelo que ela ouve dizer da outra parte do que pelos fatos em si. Por que eu tô falando isso? No caso da Laura Orlandi, que é o tema mais recente, né, o caso mais em alta, a mãe alega que ela sofre maus tratos do filho da madrasta dela. Sofre abuso, ela é uma criança muito pequena e fala que sofre abuso no banho, enfim. E o pai já alega que a mãe sempre foi doida, que sempre alegou um monte de coisa. E esse assunto veio bem agora que aconteceu tudo que aconteceu com o Henri Borel, então acaba confundindo. Só que a gente tem que ter muito cuidado. Eu mesma já peguei casos, não tô falando que é o caso da Laura, mas mães que mandam mensagem para os pais para produzir prova de uma forma unilateral. Por exemplo, sabe que o menino tá na escola e manda mensagem pro pai, você não tá atendendo, você não deixou eu falar com o meu filho, sabendo que o filho tá na escola e que o pai tá trabalhando. Então, muitas vezes tira de contexto, a criança acaba absorvendo muito a imagem que um dos pais faz a respeito do outro. Muitas vezes, a mãe ou o pai, que foi traído na relação que não tem nada a ver com a criança, fala pra criança que o outro é um canalha, que ele não presta, e a criança começa a criar, a imaginação de uma criança, gente, ela é muito fértil. Ela começa a criar fatos na cabeça. E muitas vezes essas reações decorrem disso. Por isso que a justiça não muda a guarda da noite pro dia. A mãe da Laura tá pedindo apoio e tem muita gente questionando o judiciário, falando, poxa, mas se vê o chilique da menina, por que não deixa ela ficar com a mãe até descobrir se é isso mesmo ou não, pra não acontecer o que aconteceu com o Henri? É muito delicado isso, porque a mãe pode estar fazendo uma alienação parental com o pai. Por isso que o judiciário não dá de bate-pronto. Ele precisa analisar todas as provas. Algumas vezes isso é muito demorado e dá um fim ruim, que nem o do Henri? Infelizmente sim. Mas em contrapartida, é uma proteção pra criança. Isso também acontece, tem gente que me pergunta. Tabata, mas eu tive meu filho e o pai nunca quis saber da criança. Agora que o menino tem 10 anos, o pai tá querendo aparecer pra ter convívio. O judiciário sempre olha pra criança. É um bem pra criança conviver com ambos os pais. Seja casal homoafetivo ou não, tá, gente? Eu falo pais, pai e mãe porque é o mais comum, mas isso vale para os pais, os genitores. Então, o judiciário sempre vai caminhar a favor de que a criança volte a ter contato, a não ser que seja provado que esse adulto oferece algum risco para a criança, seja de saúde mental, física, ou o ambiente onde vive. E olha que eu não tô falando de dinheiro, tá? É o ambiente onde a criança vai estar inserida se os valores sociais são compatíveis com a condição atual de vida. Então, isso daí de julgar o que a criança fala, muitas vezes a verdade está lá atrás, no que está motivando a criança. Já vi a própria criança, e olha que eu vou te falar que a maioria das vezes é isso, tá? Eu ouvi de juízes da área de família falar que é a própria criança que faz a alienação parental. O mesmo chilique que faz para ir para casa do pai, faz para ir para casa da mãe. Ou fala, por exemplo, o pai
pai tem uma nova namorada e a criança fica enciumada, começa a mentir, falar coisas do pai pra mãe que falou dela e vice-versa. O contrário também é válido. Então a própria criança, para ter atenção ou por qualquer outro motivo que só um terapeuta vai saber diagnosticar, ela acaba fazendo essa alienação parental. Então vamos reduzir um pouco, lógico, vem injustiças, pede atenção da justiça, isso daí você tem que fazer mesmo. A mãe tá pedindo ajuda, vamos metralhar as redes sociais para que isso seja investigado, mas não tome como verdade 100% daquilo que vocês ouvem. Cada caso é um caso. E tomara que no caso da Laura não tenha, né, o mesmo fim que os outros demais casos que eu elenquei. E aí você me pergunta, tá bom, mas o juiz constatou então que é alienação parental. O que acontece? Primeiro, que o judiciário fique em cima, a assistência social fique em cima se as visitas estão sendo respeitadas da forma que deve ser feita. Muitas vezes troca a guarda, o pai ou a mãe que vai deter a guarda, que é o responsável principal, vai de acordo com o melhor para a criança. Então, é caso a caso. Direito de família não tem regra. Tanto é que na nossa lei a gente estipula limites, mas análise ali família por família para ver qual é a melhor solução para a criança. E ninguém melhor do que um terapeuta, uma psicóloga para acompanhar isso. Porque, volto a dizer, nem tudo que reluz é ouro e a criança ela tem uma imaginação muito fértil. Tomem muito cuidado com as críticas que vocês vão fazer. Separa a imagem do marido e da esposa daquela que a criança tem que ter como pai e mãe. Os riscos que se oferece para você ou para os seus filhos. Separe isso, porque dentro da cabecinha de uma criança de 3, 5, 11 anos, que foi o caso do Bernardo, dá um nó que é para a vida toda. E se você tem alguma dúvida, deixe nos comentários. Compartilhe esse vídeo para que as pessoas tomem ciência do juízo de valor que elas estão aderindo nas redes sociais. E claro, se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal e até a próxima!